Amém? Bom, uma noite boa, meia fria, mas boa, né? Muito bom. Estamos aqui com vida, saúde, devemos ser agradecidos a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos ler a palavra aos Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Efésios capítulo 5. Bom, nós, como sempre, é um pequeno grupo, não precisamos pensar em multidão, nós temos apenas que viver aquilo que cremos, não importando quantos estão ao nosso redor, nós devemos mostrar o nosso testemunho em qualquer lugar. E aqui o que resta é nós, aqueles que ouvem a palavra e já têm constatado que ela é verdade. Isso é depois de muitos anos que todos nós já temos estudado a mensagem. Hoje a gente está examinando para este momento final da terceira etapa, terceira puxada, como o profeta mesmo pregou. Tudo está pronto, revelado, mas nós temos o nosso tempo aqui também, que é o tempo de ver, crer e anunciar esta palavra. Amém? Bom, Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pai Celestial, cremos na sua palavra e sabemos qual é o nosso lugar. Se não sabemos, devemos saber. Devemos cair em si e tomar nossa posição como cristãos e como corpo de Cristo nesta terra. Fale conosco e ajuda-nos enquanto meditamos nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Bom, eu quero usar as palavras que o irmão Brana usou para título. Uma vista antecipada da noiva. Estou lendo aqui mais a parte que o homem, o marido, deve amar sua mulher, como também Cristo amou a igreja. Eu tenho sempre pregado os versículos 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Isso é muito bom. Mas hoje eu quero falar um pouquinho da igreja, então eu quero falar da mulher. Só um pouquinho dentro da visão. Eu vou ler aqui a visão que o irmão Brana teve da noiva. E ele fala que é uma vista antecipada da noiva no último dia. Então você sabe, aquilo que ele estava enxergando nos dias dele através de uma visão era o que ia acontecer desta noiva. E ele não fala apenas da noiva dos Estados Unidos, mas ele fala de todo mundo, cada uma com a sua característica, com a sua forma de cabelo, mas nunca cortado, seu penteado, mas nunca cortado, certo? A sua veste, que é típica de cada país, mas nunca com roupa de homem. Esta é uma visão correta. Irmão Brana viu. E quando passa aquela falsa, que também representa uma noiva, mas ela é uma noiva falsa, enganosa, ela passa contrário à Bíblia, contrário à palavra. E aquela que é de Deus, ela tem que estar, até o andar é de acordo com Deus. Você sabe que até a música
é de acordo. Irmão Brana, pregando a mensagem Véu Adentro, ele diz que até o andar do sacerdote, ele tinha que andar da forma certa, para que aquelas romãs, aquelas campainhas que ele tinha na sua roupa, aquelas campainhas batiam conforme ele andava. E ele diz que aquelas campainhas queriam dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então ele tinha que saber andar. Você já pensou bem um sacerdote andando em ritmo de rock? Que jeito que fala Santo, Santo, Santo é o Senhor? No ritmo de samba, a forma de andar, a maneira de andar. Diz: não, mas tem que se andar ou devagar ou rápido. Mas você tem que notar que o andar do sacerdote, isto é, do pregador, é que quer dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, o andar da congregação também da mesma forma. Cada um anda e o seu andar. Ué, você é conhecido, eu sou conhecido, ao sair na rua, você é conhecido. Você é conhecido lá no seu trabalho, se você anda direito, se você veste direito, se veste como cristã, se veste como cristão, se anda como cristãos, se nós vivemos como cristãos, nós somos conhecidos em nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar. As pessoas nos conhecem, a forma de nós agirmos. Se nós agirmos certo nas nossas contas, porque hoje, encontrando uma pessoa do mundo, ele diz: olha, está difícil até de fazer trabalho com crente, porque a gente vende para eles não pagam. Isto é, gente, é um conhecido meu, e que o cristianismo, da forma que as pessoas estão agindo hoje, elas estão envergonhando o cristianismo, assim chamado cristianismo, porque a forma das pessoas viverem não está de acordo com a palavra. Todo mundo de primeiro esperava: olha, você vende para um crente, você aluga a casa para um crente, você faz negócio com um crente, é gente boa. Hoje, todo mundo tem que estar de olho aberto para poder comprar, para vender, seja para qualquer pessoa. Não é porque as pessoas são más, é que o diabo entrou no mundo e perverteu o povo do mundo. E o diabo entra na igreja e perverte também os crentes na igreja. E eu não duvido do diabo entrar na mensagem e perverter nós também. Nós temos que ver isso. Então, o que temos que fazer? Vigiar a nossa parte e ver como nós devemos agir como cristão, andar como cristão, ao ponto de nós falarmos uma palavra e as pessoas crer naquilo que nós falamos. Tem gente que pertence à mensagem que não sabe ler, e essas pessoas, elas creem porque você fala. Então você lê, elas dizem: ele está lendo, foi Brana que falou. Eles crêem, nós lemos, mas eles estão crendo porque o profeta falou. Entende? Eles estão crendo porque está na Bíblia. Você lê a Bíblia, as pessoas crêem porque está na Bíblia. Nós lemos, e até a pessoa que não sabe ler, ela crê no que nós estamos lendo, porque a pessoa, em primeiro lugar, creu na mensagem do profeta. Então, crendo, aquilo ali resulta em tremendas bênçãos para todos nós. Amém? Deixa eu ler para vocês esta vida antecipada da noiva, a vista antecipada da noiva. Quer dizer, você vê esta noiva antes que ela apareça. É uma vista antecipada. Você está vendo-a antes dela aparecer. Irmão Brando diz: o rapto 125. Essa é a mensagem traduzida por Goiânia. Me recordo daquela noite quando vi uma vista antecipada da noiva. Isto era uma visão que o irmão Brando estava tendo. Vi um grupo de senhoritas vestidas corretamente, marchando. E na visão, estava alguém ao meu lado e vi que disse que isto era uma vista antecipada da noiva. Vi que passaram por este lado e logo deram a volta, e logo vi as igrejas subindo por este outro lado. Apareceu a igreja da Ásia e, irmão, você não imagina que sujeira. Agora o irmão Brana está mostrando a vista antecipada da noiva. Não ficou só para cá, passou lá pela Ásia. Diz: olha, apareceu a igreja da Ásia, ó irmão,
você não imagina que sujeira. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda, porque quanto mais tempo aquilo vai passando, mais a pessoa vai pervertendo. Eu sei que se Jesus Cristo tivesse vindo no rapto, por volta do ano 80, estaria melhor muita gente da mensagem. Agora já faz 30 anos. Estão 30 anos piores. Isto é normal. A pessoa, ao invés de melhorar, ela piora. Irmão Brana, me parece que com 53 anos, ele olhou no espelho e diz assim: Brana, o que você tem que fazer, faça logo. Isso quer dizer, você não tem muito tempo na terra. O que você tem que fazer, faça logo. Ele mesmo falou para ele, olhando no espelho, você vê suas rugas. Tem hora que você olha como um mocinho no espelho, aí você vê uma vida forte, saudável, e acha que não, eu não preciso fazer nada agora, vou deixar para mais velho, aí morre logo. Não deu tempo de fazer. Mas nós também, na velhice, começamos a olhar e dar, não, mas eu ainda vou viver muitos anos, vou deixar para depois. Tem que consertar isso aqui, mas eu conserto depois. Aí morre e não consertou outra vez. Mas o irmão Brana, com uma experiência tremenda, ele, só de olhar no espelho, ele via. A gente olha no espelho, você vê a sua velhice. Você já não vê mais sua beleza quando tinha seus 18 anos. Aquilo já foi. Agora você tem que encarar a situação que você está vivendo agora. O seu tipo, o seu físico, sua fisionomia, suas rugas. Você tem que encarar elas agora. E ainda, ser agradecido. Os cabelos brancos. Ser agradecido por tudo isto. É um privilégio que Deus está dando para nós para vivermos mais nesta terra. Certo? Isso aqui é muito bom. Mas quanto mais viver, o que nós temos que fazer é melhorar de vida. É consertar mais depressa. Isso eu digo falando a começar do púlpito até vocês. Certo? Nós temos que nos acertar quanto mais depressa, porque nunca a vinda do rapto, que hoje se fala muito a vinda de Jesus, a vinda de Jesus Cristo, isto foi em carne humana, já foi lá atrás. Agora nós temos que falar no rapto para poder mostrar para as pessoas que o que falta, na verdade, é o rapto, e que o povo tem que encarar isto com uma grande realidade que vai suceder. Isto vai suceder. O profeta mostra isso. Isto aí vai acontecer. Você quer ver? Bom, eu estou falando desta visão e eu vou colocar alguns parágrafos no meio aqui, provando a sua palavra. 232. Haverá uma ressurreição dos mortos. Ele confirmará. Isso mesmo. Ele provará. Haverá um arrebatamento da igreja. Como será? Não sei, mas ele provará. A sua palavra é verdade. Haverá um milênio. Ele provará. Essa é sua palavra. Haverá novos céus e nova terra. Ele provará, porque é sua palavra que disse assim. Tudo isso vai haver, eu creio. Agora, fala-se, há uma nova vida. E eu preciso ter essa nova vida. Eu tenho que ter uma fé de arrebatamento. O profeta falou que haverá uma fé de rapto. Bom, haverá, mas se eu não tiver, para quando será o arrebatamento? O arrebatamento, o próprio irmão Brana pregou já em 65, o arrebatamento, o rapto. Ele pregou. E nós estamos aí desde 65, 45 anos vivendo depois, com esta mensagem. Eu pergunto, já estamos preparados para o rapto? Alguém diz, mas precisa de fé para o rapto. A gente não tem conseguido. Como não consegue, sendo que tudo já foi revelado e a fé para o rapto está nos trovões e os trovões revelados dentro dos 7 selos. Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar essa fé. E esta fé é tão distinta, irmãos, é tão distinta, que cada vez que manifesta esta fé no povo, no seu dia, faz daquele povo diferente dos demais que estavam vivendo ou está vivendo naquele período. Sempre quando Deus manifestou a fé que Pedro teve, até para curar o paralítico, Pedro teve que falar para eles, olha, isso daí não sou eu não, é a fé que vem por meio dele, fez com que este que vós vedes, que não andava, agora andar.
é a fé que veio de Jesus Cristo. Então Pedro já estava pregando uma fé ali que as pessoas não tinham conhecimento, mas estava em Pedro. Jesus Cristo tinha dado aquela fé para Pedro. E esta fé não é suficiente para arrebatamento ainda, diz o irmão Brana. O parágrafo 35 do primeiro selo, ele diz: com o que nós temos aqui não podemos subir. Mas o irmão Brana diz lá, com o que tinha ali não podia subir. Mas ele revelou os 7 trovões, onde ele diz: os trovões dará a esta noiva fé de arrebatamento. Então nós estamos vivendo nesta hora. Nós não vamos ficar aqui, irmãos, aí eu vou procurar uma fé de rapto. Eu não procuro mais, eu já achei. Fé de rapto. O profeta diz: está nos trovões. Bom, se você procura os trovões, o profeta diz: os trovões estão nos 7 selos. Então eu já achei. Você quer um novo nome? Eu não sei onde está. William Branham diz: está nos trovões. Os trovões está nos 7 selos. Então o novo nome está tudo ali dentro. É novo nome, terceira puxada, tudo está, fé para arrebatamento, está tudo revelado nos 7 selos. E 7 selos, eu tenho dito ao povo, não são apenas 10 livros. 7 selos é um ministério que o irmão Brana teve, da abertura dos selos até a morte do irmão Brana. Aquilo ali que é os 7 selos. Você vê, aquilo que trouxe a fé de rapto, a revelação que todos nós precisamos para poder subir. Então não é uma coisa estupenda que todo mundo diz: eu não posso alcançar porque é muito alto, é muito grande. Não, é tão simples que, se possível, você passa por cima, você não vê. O irmão Brana fala sobre isso. A revelação, quando fala de uma grande revelação, ele diz: vocês já pensam logo que vem lá do Papa, vem lá de Roma. Ele diz: não, vem numa casa de pau a pique, vem numa manjedoura. Ele diz: se vem de uma manjedoura, a fé para os trovões vem também de um homem que nasceu numa casa de pau a pique. Tá, coisa simples. Esta é a maneira de Deus vir e revelar a sua palavra. Amém? Mas preste atenção aqui, vamos seguir o caráter da igreja, que o irmão Branham teve a visão antecipada da noiva. Ele diz assim: logo vi, deixa eu ler esse pedacinho aqui. Então apareceu a igreja da Europa, tão imunda. Logo ouvi que vinham um som de rock and roll, e era a igreja da América. É interessante que falou em rock and roll é América. E se você tomar algumas igrejas da América, eu já tomei alguns hinos de Nova York, da igreja do profeta de Nova York, é rock. Mas esse povo não sabe, esse povo andou com o irmão Brana, esse povo viveu nos dias do irmão Brana, o pregador está vivo ainda hoje, nos dias do irmão Brana. Mas por que permite ainda esses hinos em forma de rock dentro da igreja? Quando o irmão Brana viu, ele diz: eu olhei logo, vi um som de rock and roll, e era a igreja da América. Isso era o tempo do próprio irmão Brana, mas não mudou. O irmão Brana teve os seus bons hinos, o irmão Brana teve a forma certa, mas depois que o irmão Brana partiu, o povo formaram igrejas, mesmo na América, que os seus hinos não estão de acordo com o que o irmão Brana pregou. Mas os hinos estão de acordo com a visão. Interessante, de acordo com a visão. O irmão Brana viu a vista antecipada da noiva da América, e ela estava em rock and roll. Se estava em rock and roll, que tipo de noiva é essa? Então vamos ver o que o William Brana disse. E não tinha nada de roupa. Muitas vezes pode ser no vestuário e pode ser falta da palavra. A palavra, o irmão Brana diz: deixe-me parar aqui e vestir a sua noiva com a roupagem da palavra. Ele diz assim. Então, você pode ver que a igreja, muitas vezes as irmãs podem estar de uma forma vergonhosa, ou mesmo apontando para as igrejas
que estão sem a roupagem da palavra. E não tendo a roupa da palavra que o profeta pregou, aquilo que é a doutrina que o irmão Branham pregou, não só a doutrina de cabelo, só a doutrina de roupa, não. Estou dizendo uma roupagem da palavra que é a mensagem que veste. Essa mensagem cobre a nossa vergonha. Esta mensagem, a mensagem que o profeta pregou, é uma limpeza geral na nossa vida. E se nós não temos esta mensagem, nós não temos roupa. E sabe o que acontece? Então, a visão do irmão Branham, ele estava vendo a igreja sem roupa. A igreja não tinha a roupa da palavra também. Que muitas vezes usa-se um vestuário muito bonito, tudo bem, mas a doutrina não é mais aquela que o profeta pregou, não é aquele ensinamento que o irmão Branham deu. Ele disse: tinha algo como um jornal, algum papel cinza que detinha junto ao corpo na frente e bailando o ritmo de rock and roll, a senhorita América, a igreja. Era a visão que ele estava tendo. E como que a América pode ficar pensando que está uma grande coisa? O irmão Branham já pregando ali, percebendo o que ia suceder, Deus pega e mostra para ele uma visão antecipada. Então você vai ver que o irmão Branham desespera por isso, porque ele era o pregador, ele estava preparando um povo, ele estava pondo roupa na igreja. E agora ele vê numa visão a vista antecipada da noiva da América, do seu próprio país que ele representava. Ele era o pregador, ele é quem punha a roupa nessa igreja, e agora ela era a senhorita América e estava dançando, bailando o rock and roll. Aquilo que ele diz que é uma música que veio do fundo do inferno. E eu, diz o profeta, estando de pé ali, em sua presença, pensei: ó Deus, se como ministros, isso é o melhor que podemos fazer, você imagina como me sentiria. Pensei: Deus, se unicamente pudesse escapar daqui, se de tudo que temos feito isso é o que temos produzido, quer dizer, se de tudo que temos feito é isso que nós temos produzido, se é isso. E logo passaram aquelas mulheres mexendo-se para todos os lados e com cabelos curtos, caras pintadas, e elas devendo ser virgens para Cristo. Deviam ser virgens para Cristo. Quero voltar aqui a esta leitura que fiz, onde Paulo está falando aos Efésios: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, Cristo entrega-se para a igreja, e ela deve ser uma virgem, e ela está andando como uma prostituta. Ela deve vestir como virgem, e ela está vestindo como o mundo. Muitas vezes, irmãos, não é a roupa de fora. Quero voltar a falar nisso. É o que a pessoa crê, porque Deus olha essas coisas de fora, olha, mas não tem coisa pior do que o de dentro. E se para o lado de fora não estiver bem, muito menos para o lado de dentro. Entende? Mas se as pessoas podem também viver uma vida hipócrita, que na presença dos outros, por lá de fora, se aparenta uma coisa, mas lá nas escondidas faz tudo errado. Entende? Esse é o mal que muitas vezes o assim chamado cristianismo, dentro da mensagem, ainda vive desse jeito. O irmão Branham estava reclamando, falando para Deus: depois de tudo isso, depois de tudo que nós temos feito, é isso que eu tenho preparado para ti? Isso desalenta qualquer pregador. Ele diz assim, ó: e quando passou, eu voltei a cabeça, porque tão somente em ver a parte dianteira, pois a parte traseira era demasiadamente vulgar. Então, na visão antecipada da noiva, que o irmão Branham viu, a igreja da América, até aqui é a pior que tem. Se vocês verem, até aqui é a pior que tem. Foi mal a da Ásia, foi imunda a da Europa, mas quando ele chegou na América, estava sem roupa, estava dançando rock and roll, quer dizer, não estava obedecendo a palavra. Eu perguntei, falei com um pastor uma vez, eu disse: mas espera lá, meu irmão, por que esses hinos rock na igreja? E diz: irmão,
Ali é Estados Unidos. Mas é ali mesmo nos Estados Unidos que veio um profeta e que Deus falou para ele que o rock and roll veio do inferno. Então por que permitir essas coisas? Aí eles não sabem explicar. Eles querem dizer que isso é a vida da América. A América não funciona sem rock. A América precisa de rock. E tem crente que só remexendo mesmo para ele ir. Ele não tem nada de palavra, mas se ele tiver um hino que remexa o corpo dele, aí ele vai. Isso dá força. A juventude fica muito bem se você arrumar um hino para a juventude que elas começam a remexer, principalmente as mulheres. Daqui a pouco até os homens estão remexendo também, parecendo aquelas coisas mais esquisitas no meio de tudo. Mas por quê? Para mostrar que eles têm vida. A América, para mostrar que tem vida, precisa ter esse tipo de música. Irmão Branham foi contra isso já no seu dia. Nunca deveríamos aceitar um tipo de hinos, de música desta. Bom, e passaram e voltei e chorei. Aí o irmão Branham chorando, porque ele viu a igreja da América. Meu Deus, se Deus permitisse eu dar uma olhadinha também assim, e ter uma vista antecipada da noiva do Brasil, ou do meu ministério. Dá uma olhadinha assim, a noiva do meu ministério, no dia que eu vivo. Eu ia ficar desesperado como o próprio irmão Branham. Só de olhar que você prega e os homens não consertam. Prega e as mulheres estão vivendo do mesmo jeito de antes. Não há mudança de vida. O irmão Branham diz, eu prego e volto e tem mais irmãs de cabelo cortado. O profeta, ele ia parar de pregar? Não, eu tenho que ter uma voz que fale contra isso até o final. E ele diz, essa tem que ser a minha voz. Então nós temos o nosso tempo. Agora você vê isso daqui. Quero acompanhar com a Bíblia para vocês verem. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim como o marido ama a mulher e a si mesmo entrega por ela. Quer dizer, talvez a mulher tenha aquilo como a implicância, mas era o zelo que Deus tem pela igreja, que Paulo diz que o zelo da tua casa, Jesus mesmo falou nisso primeiro, o zelo da tua casa me consome. Agora, qual o zelo que Jesus teve? Nos dias dele, ele pegou um azorrague e bateu nos pregadores, expulsou os cambistas, os cambiadores de dentro da igreja, mandou eles embora, soltou os pombinhos, soltou as ovelhas, que eles estavam fazendo a casa de Deus, casa de negócio. Agora, o que estava no coração de Jesus Cristo? Paulo falou bem com respeito a isso. Diz, eu temo que vocês começam a dar ouvido como Eva deu ouvido à serpente. Temo que vocês fujam da simplicidade que está em Cristo e comecem a dar ouvido a essas coisas como Eva deu ouvido e trouxe aí um filho mau. Muitas vezes você traz um filho na igreja, filho que eu estou dizendo é irmão, irmã, que você gera no seu ministério e que não está de acordo com a palavra, não está de acordo com Deus, não está de acordo com a correção. Então, eu estava falando sobre isso, eu quero confirmar isso para você. Entende? É zelo. Eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, diz São Paulo. Vivei com vocês, comi com vocês, dormi com vocês, preguei para vocês, era Deus em carne. Deus vai dizer isso, eu estive com vocês. Mas o que acontece? Vocês disseram que eu não revelei os trovões, vocês disseram que eu não revelei um novo nome, vocês disseram que eu não revelei o sétimo selo. É isso daqui. Eu venho mostrar para vocês que vocês são repreensíveis. Agora, aquela que é irrepreensível, porque ele veio e a salvou, a lavou pelo sangue,
mas também tirou nossos defeitos, nossas rugas e deixou nós irrepreensível. A diferença é muito grande. Irrepreensível quer dizer, Deus não tem que te repreender. Isso é a igreja irrepreensível. Agora, a visão antecipada da noiva que Deus mostrou para o irmão Brana. Ele mostrou para o irmão Brana a igreja do tempo dele. Meus irmãos, que vergonha. A igreja do tempo do profeta. Pensa bem, depois que o profeta morreu, já era uma vista antecipada da noiva, o irmão Brana desesperando. Por isso ele pregava, por isso ele corrigia, por isso ele ensinava, ele colocava as pessoas no lugar, pregando sua mensagem, porque ele sabia que Deus já estava mostrando para ele a vista antecipada da noiva da América. Volto aqui a dizer, ele diz, e passaram e voltei e chorei, estando ali em sua presença, e ele sabendo que eu era ministro na igreja, isso era o que havia produzido. O irmão Brana ficou sentido. Deus sabia que eu era ministro na igreja, e agora me deu uma visão antecipada da noiva, mostrou para mim a igreja da América, ela está nua, tanto na frente como por trás é uma vergonha, ela não tem roupa, está faltando a palavra. Está faltando vestido, e eu estou dando vestido e ela não põe. A igreja não põe o vestido, a palavra, a mensagem, a doutrina. Então a igreja não veste aqui, e por não vestir, ela se expõe, sua vida nua. É isso que nós temos que ver. Aí o irmão Brana e disse, era isto que eu havia produzido. Eu disse, ó Deus, não posso contemplar estas coisas, deixa-me morrer. Eu não sei qual o sentido que vocês têm em casa. Eu vou falar isso porque tem muita gente que vai ouvir isso provavelmente. O que vocês sentem em casa? O que o marido faz pela esposa, querendo a mudança de vida? O que a esposa faz também pelo marido, querendo uma vida melhor? E aquilo não acontece. Não na vida financeira, que é para nós amar nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso que o irmão Brana fez pela igreja da América. Mas qual foi o resultado depois? Dele olhar e ver a igreja nua. Ele olhar e ver a igreja que não tinha vestimenta da palavra do ritmo de rock and roll, como a América veio. Então isso aqui, o irmão Brana estava tendo uma visão da noiva antecipada que não era da América. Da América ele viu como que era. Mas ele estava tendo uma vista antecipada de nós, que a mensagem veio para o Brasil, depois que o irmão Brana partiu, é que nós temos uma melhor mensagem aqui no Brasil. Mas o irmão Brana também estava tendo uma visão. Esperamos, cremos que Deus nos ajude a caminhar dessa forma, firme e adiante. É assim, a música, escuta bem para você ver, eram damas limpas, bem arrumadas, marchando segundo o ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. Aqui dá mais uma mensagem. Esta noiva era a palavra. A da América não era a palavra, era desobediente à palavra. Ele viu ela aqui. Ele viu a vista antecipada da noiva da América, que ela não obedecia e que foi desvanecendo. Ele viu estas noivas tudo desvanecendo. Agora chega essas últimas, ele diz, ela era a palavra. Parecia que havia uma de cada nação enquanto as contemplavam. E em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila. Tem gente que não sobe, tem gente que começa a sair da fila. Tem gente que não chega ao ponto, vou subir a revelação desta palavra, vou chegar à revelação desta mensagem, vou subir. Não, eles descem. Eles descem. Eles descem no conhecimento, eles descem na revelação, eles não chegam ao conhecimento da palavra, eles não sobem onde a revelação está. Ele diz assim, em vez de ir para baixo, subiram. E notei 2 ou 3 delas que estavam saindo da fila e eu lhes gritei. Fiquem na fila. E 2 ou 3 estavam saindo da fila. Agora saindo da fila do quê? A fila da palavra.
a fila da revelação. Eles começaram a sair da fila. Quando o irmão Branham ensinou aquilo, eles não querem parar para aprender aquilo. Então, ao invés deles ficar na fila, muitas vezes eles pensam, olha, ficar na fila é ficar do jeito que nós estamos. É na hora final, a hora que eles ouvem a mensagem, a hora que ouvem a terceira etapa. Ao invés deles subirem, eles começam a descer. Ao invés deles ficarem na fila e subirem, eles começam a descer e sair da fila da revelação. Não é sair da fila do meu ministério, tem nada a ver. É sair da fila da revelação, daquilo que Deus revelou através do profeta. Aí o irmão Branham diz assim, gritando, fiquem na fila. Então me passou a visão e eu estava no quarto gritando, fique na fila. Ele ficou dentro do quarto gritando, fique na fila. Era uma visão, na verdade. Me desculpe, não estava dormindo. Era uma visão que ele estava tendo, uma visão antecipada da noiva. Visão é quando você está acordado. Isso daí. Sonho é quando você está dormindo. Mas o profeta mesmo, ele disse que tanto faz ele estar dormindo como acordado, é uma coisa só. Porque o seu consciente e subconsciente é bem juntinho no profeta, é o que ele ensinou. Então, para nós não. Nós, quando nós estamos dormindo, nós sonhamos. Certo? O irmão Branham muitas vezes podia contar um sonho e era a mesma coisa de uma visão, porque ele era um profeta. Mas o correto entre nós é isso. Sonho é dormindo, visão é acordado. Já disse que é visão, é porque você está vendo. Então o irmão Branham voltou daquela visão e ele estava no quarto gritando, fique na fila, fique na fila. Me ponho a pensar, é possível que isso já esteja no passado? É possível que a noiva já esteja chamada? É por meio disso que estamos passando nestes dias? São tudo perguntas. Esta noiva tem que ser formada e feita segundo a imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Isso é a única coisa. Temos que guardar. Se Cristo é a palavra, eu te pergunto que palavra Cristo é? Ele é do Gênesis ao Apocalipse. Sim. Mas as partes da palavra já foram cumpridas em cada época, em cada tempo, em cada era. E agora nós estamos cumprindo o que resta da palavra para o tempo gentil, nos dias da voz do sétimo anjo, que foi a manifestação do ministério do Filho do Homem, que era Deus encarnado aqui na terra. E aquilo era a palavra. Apocalipse 10 é a palavra. O que é a noiva? Ela é a palavra. Que palavra? Trovões revelados. Ela é a palavra. Ela é Apocalipse 10 revelado. O que é a noiva? Ela é o sétimo selo. Ela é Apocalipse 8 revelado. O que é a noiva? Ela é a palavra. Ela é Zacarias 14, 6 e 7. Assim como William Branham é Zacarias 14, 6 e 7. Malaquias 4 é a palavra. William Branham foi esta palavra. E nós somos esta palavra. Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é a palavra. A palavra estava manifestada num homem chamado William Branham. Agora, esta mesma palavra está manifestada em nós. Vamos agora para o final. O que é Apocalipse 10, 8 a 11? É a palavra. Que palavra? É João, que é tipo da noiva, comeu o livrinho, estava doce na boca quando ele engoliu, quando ele vai praticar aquele livro, quando ele vai obedecer os selos, obedecer os trovões, crer no novo nome, aquilo amarga, desce para o ventre, aquilo amarga tanto que você perde gente, amarga tanto que você perde companheiros, companheiras, amarga, aquilo é o amargor do livro que você engoliu. Mas tem uma coisa, já vem uma palavra a seu favor. Agora levanta, profetiza outra vez. Bom, você come e profetiza outra vez. Prega agora. Profetizar é um profeta. E a noiva do último dia, diz William Branham, que ela é profeta. Agora ela é profeta como? Através de pastores, de apóstolos, de evangelistas, de mestres. Por quê? Porque ela come a palavra do profeta. Ela comeu a revelação que Deus deu através do irmão Branham naquele dia, e você vai e proclama esta revelação. Amém? Deus que te ajude.
Deus que nos dê graça para poder nos preparar para ser uma noiva que não tem de que se envergonhar, mas que a palavra está nos preparando para ela mesma. A palavra é Cristo. Cristo estava em Brana. Você sabe disso? A palavra do dia. Se você diz a palavra de Isaías 7,14, Isaías 9,6, Isaías 53, como chamava aquela palavra? Jesus Cristo. Mas agora nós temos a palavra desse dia, a palavra de Malaquias 4, a palavra de Apocalipse 10,7. Você vai vendo a palavra de Mateus 17,11, a palavra de São Lucas 17,26 a 30. O que é essa palavra? Era um homem outra vez, era Deus em carne. Esta é a palavra. Agora, o que você é? Você é a palavra desse dia. E qual a palavra, a parte da palavra que te cabe hoje? Você diz, eu já fui abençoado pela palavra do Calvário, já fui abençoado pela palavra do nascimento de Cristo, já fui abençoado por Isaías 53, já fui abençoado por tudo. Agora, o que me cabe, a palavra que me cabe nesse dia, eu sou a palavra. A noiva, a palavra, é Apocalipse 10, verso 8 a 11, que ela comeu o livrinho e está profetizando outra vez. Senhor Jesus, te damos graças por esta oportunidade que temos de crer nesta verdade. É a sua palavra, uma vista antecipada da noiva. Para esse tempo, Senhor, o Senhor já mostrou ao seu profeta que algumas nações representadas naquela visão, 2 ou 3, estariam desviando da fila. E a fila é a revelação, é a palavra da hora. E as pessoas não admitem a palavra da hora e se desviam daquela palavra da hora. E nós vemos que as demais igrejas estavam descendo até na América. Mas quando chegou nesta última, que o seu profeta partiu, mas ele teve uma visão antecipada do que seria depois que ele partiu, porque ele viu a igreja desses últimos dias antecipadamente, e ele viu muito pouco de cada nação, mas ele viu que no final algumas estariam desviando da fila, fora da verdade, fora daquela revelação, fora daquilo que ele já tinha pregado. E ele passou a gritar: fiquem na fila. Deus, ajuda-me a olhar a minha vida e aquilo que está fora da fila da palavra, ajuda-me a colocar a minha vida na fila da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso ministério, Senhor, aquilo que está fora da fila da palavra, ajuda-nos a colocar, porque nesses últimos dias o seu profeta viu a igreja numa fila subindo, não descendo mais, subindo, porque ela tem que sair da primeira e segunda etapa, ela tem que entrar na luz celestial, ela tem que sair do átrio exterior, do átrio interior e entrar no Santo do Santo, onde foi revelado toda a palavra, 7 selos, 7 trovões, novo nome. É isso que ela tem que subir, porque a pedra de coroa, ela saiu das eras, ela passou pela descida do Espírito Santo em forma de trovões revelado e entrou na pedra de coroa, se escondendo no grande mistério do último dia, onde foi revelado o novo nome. Deus, obrigado por estas bênçãos. Ajuda seu povo, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, a cada dia manter amor pelo esposo, pelos filhos e pela família, e ter todos nós nossos lares bem fundamentados com amor, reconhecendo o labor que tem as mulheres, as esposas, para cuidar do esposo e dos filhos em casa. Ajuda, Senhor, assim como nós estamos percebendo que o Senhor mesmo vê o sofrimento da igreja para poder cuidar dos filhos e da própria palavra, da revelação do dia, que é o nosso esposo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. A gente tem mais tempo para comunicar, né?
ele comunica com a gente e de uma hora para outra a gente acaba resolvendo. E ainda que é pouca gente, pelo menos tem essas famílias aqui, né? Já está bom. Já está bom que tem as famílias aqui. Mas todos nós aprendemos que para uma reunião dessa de 2 meses, 1 mês, 2 meses, nós deveríamos lutar de tudo, fazer de tudo e aproveitar aquele tempinho para nós podermos estar juntos. Amém? Fique à vontade. Quem? A sua menina. Vem cá, filha. Pode chegar aqui. Está ficando mais velho. Quantos anos? 11 anos. Pai Celestial, aqui está esta garota. Depende do Senhor. Sendo criada dentro do conhecimento da sua palavra. E ela depende da tua direção, da tua bênção. É um tempo que nós vivemos, que o mundo está pervertendo nossos filhos. Temos que colocá-los em dia diante do Senhor, da sua palavra, para não deixar o diabo ganhá-los e pervertê-los ao mundo. Conceda a tua bênção a esta garota, que ela tenha muitos anos de vida, abençoada por ti, e venha prosseguir nesta jornada em te servir juntamente com seus pais, para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a todos vocês que puderam comparecer. Nós temos aí alguns VCDs, depois vocês podem escolher para levar. Muito obrigado. Deus abençoe. Até uma próxima reunião.